Amados irmãos, nós estamos hoje dando continuidade à nossa série de mensagens sobre o livro de Efésios e a nossa intenção é fazer uma ministração completa de todo o livro e hoje nós vamos adentrar no segundo capítulo então do livro de Efésios. Mas eu queria dizer para os irmãos que seria dentro daquilo que nós vamos ministrar hoje, né, com a graça do Senhor, seria importante fazermos uma reflexão que certamente nós ficaríamos perplexos, né, sobre toda a situação caótica do homem, o homem criado, cada um de nós, as pessoas, toda a humanidade. E nós podemos constatar, irmãos, que dentro desse estado caótico há de fato uma constatação a ser reconhecida, que a cada geração, de forma forçada, o homem despreza nesta visão sua ofuscada dos seus próprios problemas e de sua condição perdida. Assim, nós podemos observar que esta visão ofuscada de sua condição, pelos notórios problemas que arrolam então a vida daquele que vive em pecado, nós podemos encontrar, queridos, que diante da palavra do Senhor e diante daquilo que nós estamos constatando na nossa sociedade, na nossa vida, nós podemos ver e temos acesso a essas informações da extensão mundial de iniquidade que a nossa contemporaneidade, o nosso tempo apresenta para nós. E nós podemos combinar aqui, de forma inconteste, a falta de caráter em todas as classes da sociedade, de governantes, de pais de família, de homens e mulheres, né, que trabalham. Nós podemos observar a destruição dos recursos naturais que Deus nos deu para nos servir. Podemos ver, irmãos, tanta miséria, tanta fome, o alastramento dos conflitos sociais existentes em todas as partes do mundo. Podemos ver a desintegração da família de forma flagrante, banhada de um amor que se prega, que não se configura no amor espargido pelo próprio Deus, de uma forma revelacional das Escrituras, e os valores da família e vão pelo ralo também, observando a ausência de toda uma orientação moral para que a sociedade viva dentro de seus padrões, a violência e a desonestidade pulsando no seio da sociedade. E também, por fim, irmãos, não poderia deixar de estar nessa lista a promiscuidade sexual em todas as classes, em todos os lugares, e já adentrando nas questões infantis. A impressão que nós temos, irmãos, de forma muito categórica, e é uma impressão que se constata, é que esse homem, ele parece ser incapaz de dirigir os seus próprios passos. Ele está, de fato, mergulhado nessa constatação de que o próprio homem está flagrantemente em desgoverno absoluto. E isto é uma verdade, isto é uma coisa que nós precisamos reconhecer, este fato, e mergulhado então na sua própria miséria. Dentro, queridos, desta realidade sombria, o capítulo 2 da carta aos Efésios, que nós vamos ministrar hoje, apresenta para nós, de forma muito oportuna, aquilo que o apóstolo Paulo traz como verdades absolutas, trazendo, de fato, a apresentação de uma profunda decadência acerca do homem, mas, de outro lado, o apóstolo Paulo também, depois, ele sobe às alturas a esperança a partir do próprio Deus, o nosso Senhor. Nesta análise, irmãos, combinada do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, que servirá muito para nós nesta noite, para podermos encontrar de fato aquilo que o apóstolo já escreveu há tantos anos, serve para nós hoje, para visualizarmos diante do nosso espelho a nossa condição caída e carente de um Salvador. Nós podemos ver nesta combinação, a gente vê o desespero do homem, para que ele então apresenta-se diante de uma realidade terrível, mas o apóstolo Paulo, ele pintou o contraste vivido entre o homem, que é assim por natureza, e aquilo que ele pode vir a ser mediante a graça do Senhor Jesus. Esta é a boa notícia, é a grande esperança para o homem que vive perdido, mergulhado, escravizado em seu pecado. E aí eu queria convidar você a irmos ao texto bíblico, segundo capítulo da carta aos Efésios, no capítulo 2 e os versos do 1 até o verso 10. Vamos então fazer esta leitura, você pode ficar sentado como você está.
Efésios capítulo 2, versos do 1 ao 10, assim diz a palavra de Deus. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela ou nelas. Oremos ao Senhor. Pai Santo, em tua presença nos colocamos uma vez mais e pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, que as nossas mentes sejam iluminadas ao conhecimento, ao entendimento da tua palavra, Senhor. Te peço, ó Deus, a tua intervenção nesta noite, que os nossos corações sejam tomados, ó Deus, por tão grandioso poder, para que sejamos, ó Deus, alimentados pelas Escrituras. Que o Senhor nos ajude nessa ministração, Pai. Reconhecemos o teu poder soberano. Que nesta noite, ó Deus, corações sejam tomados por ti, Senhor, salvificamente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, diante de todo o panorama anteriormente destacado na carta aos Efésios, que nós já ministramos, já foi ministrado em pregações anteriores, nós podemos ver que Paulo, objetivamente, na última ministração, ele faz uma orientação, aliás, uma oração no sentido de pedir ao Senhor algumas coisas que nós consideramos importantes para nós ao nos debruçarmos diante do texto bíblico. O apóstolo Paulo tinha em seu coração intenções muito mais profundas do que pedidos de coisas materiais. Ele então, um dos pedidos dele é que os olhos dos corações daqueles irmãos em Efésios pudessem então ser abertos para que eles pudessem ter conhecimento e sabedoria, e relembrando então a esperança da vocação deles, a riqueza da esperança que os aguardava na vida eterna, a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, sobre todos os poderes, sobre o mal, sobre todas as coisas, ressuscitando então Jesus ao terceiro dia e fazendo-o assentar à sua direita em poder, em glória, nas regiões celestiais, acima de tudo. Assim, a carta inicia-se. Mas objetivamente, queridos, Paulo então passa a escrever acerca do que aconteceu com aqueles irmãos em Cristo, aquele povo que fazia parte da igreja do Senhor na cidade de Éfeso, os quais os fundamentos redentores foram firmados pela misericórdia e graça de Deus em Cristo Jesus, apresentando a eles o que noutro tempo ou em outra ocasião não viviam então e agora passaram a viver de uma forma diferente, quando em outro tempo viviam em adoração a outros deuses, fazendo aquilo que fazia parte de um parâmetro de escravidão espiritual, adorando então a deusa Diana dos Efésios, que é a deusa mais conhecida lá na cidade dos Efésios, de Éfeso. E ali, irmãos, o apóstolo Paulo traz agora um panorama daquilo que eram e daquilo que passaram a ser pelo nome do Senhor Jesus, pelo sacrifício de Cristo, que hoje está sendo relembrado aqui nesta mesa que está diante de nós, onde se compõem os elementos que representam o sacrifício daquele que pagou com o seu sangue, com a sua carne firmado na cruz, para o resgate dos Efésios e das nossas vidas que aqui nós estamos. Assim, queridos, estes livros que nós acabamos de ler são um exemplo clássico de como o apóstolo Paulo escreveu
de forma maravilhosa sobre a doutrina da salvação, e a pregação de hoje vai falar fortemente ao nosso coração neste parâmetro da salvação. Aqui há um desvendar de um conteúdo maravilhoso que apresenta para nós verdadeiramente o que é que o Senhor fez, o que é que acontece com as nossas vidas, o que aconteceu com as nossas vidas, o que acontece com aqueles que são alcançados por esta graça e por essa misericórdia tão grandiosa. E observe, irmãos, a nossa condição passada se apresenta nos 3 primeiros versos do texto que nós lemos, pois ele já abre então o 2º capítulo dizendo: ele lhes deu vida. Ele já começa com esta sentença grandiosa e maravilhosa. Quando vocês, e ele está falando não para o povo todo da cidade de Éfeso, ele está falando para os irmãos em Cristo Jesus, os servos do Senhor que viviam lá em Éfeso. E ele começa dizendo: eu quero lembrar a vocês, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O verso 3 diz: entre eles também nós todos, e aí ele se inclui, estávamos andando no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos também, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Queridos, esses 3 primeiros versos trata-se então da condição passada em que aqueles irmãos viviam, e eles precisavam ser lembrados disso, e nós hoje aqui precisamos ser lembrados disto também, porque em outro tempo, qual era a nossa condição de vida? De distância do Senhor, de total descomprometimento com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós conhecíamos o Senhor de ouvir falar, conhecíamos um Deus que é o Deus criador, mas não um Deus relacional, que intervém na vida do pecador, que vai ao encontro, que nos pega, nos toma completamente e nos traz de forma irresistível, por esta graça tão transbordante que nós podemos considerar assim. E hoje vivemos em uma novidade de vida, e a série tem exatamente esta nomenclatura: Efésios, a sociedade cristã. Vivemos hoje aqui nesta terra, em João Pessoa, neste bairro, no Brasil, aqui, mas nós fazemos parte de uma sociedade, uma nova sociedade, por conta de Cristo Jesus. E precisamos lembrar disso. E esta noite, irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer de forma muito categórica uma metáfora importante que eu queria trazer para os irmãos e compartilhar. Observe que a condição em que o apóstolo Paulo dirige-se àqueles irmãos é que eles estavam mortos. Como assim? Como é que se escreve uma carta para quem está morto? Observe, irmãos, que a palavra morto do grego, do original em que foi escrito este versículo, é a palavra necros. Por isso que a palavra necrose, por isso a palavra necrotério, é porque é algo morto, algo que perdeu a vida, não tem mais vida. Ele faz então esta comparação, que antes de Cristo adentrar na nossa história, nós vivíamos mortos nesta comparação, que significa literalmente cadáver. Daí toda esta origem na raiz da palavra. Como sabemos, irmãos, Paulo está falando sobre um estado espiritual, não um estado físico. É claro, aqueles irmãos receberam aquela carta e leram. Então, eles estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E morto espiritualmente era a condição que nós vivíamos. Nós andávamos, comprávamos, nos casamos, caminhamos, fazemos exercícios físicos, fisicamente vivos, espiritualmente mortos. Mas o versículo começa dizendo: ele lhes deu vida. Foi ele que pegou nós mortos e nos deu vida. Foi ele que fez. Não foi por nós mesmos. Morto não tem condição de reviver. Morto não tem esse poder. Mas ele assim fez. E como nós sabemos, irmãos, Paulo, ao falar então desta condição, os efésios estavam, como nós falamos, ativos fisicamente, mas muito distantes espiritualmente, em uma situação de morte. Paulo então, irmãos, escolheu esta metáfora para descrever com precisão exatamente a impossibilidade que aqueles homens tinham por si só de decidir,
de buscar a Deus, viviam numa escuridão tremenda, num lugar sem vida. Eles não tinham como decidir nada, como discernir a sua própria condição. Eles não tinham essa possibilidade. Assim, irmãos, como um cadáver, ele não pode reviver para a vida. Um incrédulo também, ele não pode reviver o seu próprio espírito por sua própria vontade para uma nova vida, se não for por uma intervenção do Senhor. E que coisa maravilhosa poder então, irmãos, entender o tão grande mistério de Deus em trazer vida a quem está morto. Tal morte, irmãos, se dá por conta do pecado herdado. Esta é uma verdade incontestável. Observe, irmãos, que o pecado original, o pecado que nós chamamos federal, o pecado cometido pelos nossos pais, Adão e Eva, teve consequências por toda a criação, inclusive a cada um de nós. Isto, irmãos, é algo importante a ser dito hoje aqui, pois eles desobedeceram às palavras de Deus e pagaram para ver o cumprimento do que Deus havia falado em Gênesis capítulo 2, verso 17. Quando o Senhor criou-os, colocou no jardim e disse: olha, desta árvore aqui, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mortos. Vocês morrerão. Vocês, necros. Vocês estarão mortos. E assim eles fizeram, numa atitude pecaminosa, numa atitude de rebeldia contra a palavra do Senhor, persuadida pela serpente. E esta foi a condição de que a partir de então, irmãos, esta passagem indica a causa morte. Qual foi a causa morte espiritual de toda a humanidade? Foi a desobediência daqueles que não eram para desobedecer a Deus, que tinham o poder até então de decidir por obedecer. Mas, amados irmãos, é de fato uma humanidade atingida. Foi o pecado então que nós herdamos ao nascer. Pois, segundo as Escrituras Sagradas, quando o bebezinho começa a nascer dentro da barriga, ali está um pecadorzinho. Ele herdou o pecado. Ele tem uma inocência, entre aspas, porque ele ainda não é um pecador profissional, como nós somos já. Mas ele se tornará, não precisa ensinar não. Ele vai saber dar beliscão, puxar cabelo, fazer birra, cair no chão, pegar a comida e jogar no chão. Ele vai rasgar o caderno da escola, ele vai jogar pedra na casa das pessoas. Ele vai aprender tudo. Nem se preocupe, porque está lá na raiz. É necros. Necros. E aí, queridos, a morte não foi física, mas espiritual. Paulo, então, está explicando, irmãos, que a morte espiritual dos Efésios compartilhava, então, em toda a condição que afetou todos nós. Cada pessoa começa a sua vida nesse estado. Mas, irmãos, para aqueles que continuam apáticos à obra redentora de Cristo, que não reconhece que somente nele, que é o caminho, a verdade e a vida, vivendo distante desta realidade em que se apresenta o apóstolo Paulo aqui, falando que ele é quem dá a vida, vive assim, morto aqui espiritualmente, e continuará após aquele dia. E o Senhor virá buscar a sua igreja, se deparará com aqueles que rejeitaram a palavra de vida eterna para a perdição eterna, conforme as palavras do próprio Jesus no livro de Mateus, no capítulo 24 e 25, que eu gosto tanto. Mas, meus irmãos, observe, queridos, que nesta passagem ainda, o apóstolo Paulo fala no verso 2 e no verso 3, ele estende então o seu conteúdo explicando outras coisas importantes, e ele fala sobre a palavra curso deste mundo. E esta palavra do grego, aion, não é um dado tão relevante falar sobre línguas originais, mas é só para dar a ideia de que, de forma muito sábia, a palavra de Deus foi escrita com significados maravilhosos e profundos. E esta palavra curso fala sobre era, sobre um tempo, estabelecer uma realidade, uma existência, uma era, a era do pecado, a era do mundo. Vivemos então nesta era desse sistema caído, acabado, destruído pelo pecado, e que muitos se alegram em seus deleites e pecados.
E acham que para muitos está tudo maravilhoso, porque tem dinheiro na conta, tem saúde, então está tudo maravilhoso. E não se enxerga um palmo à frente de que todas as coisas aqui são falíveis e o que é eterno não está aqui. O que é eterno está na glória. E nós somos chamados a juntar tesouros no céu e não juntar tesouros aqui. Assim, queridos, observe então que Paulo ele relembra aos irmãos de Efésios de que eles andavam mortos, como eles viviam segundo a era, o aion, a era do mundo pecaminoso, e eles, portanto, irmãos, viviam segundo o curso deste mundo, nos moldes do mundo. E se nós fôssemos aqui detalhar cada pontinho desse aqui, nós tínhamos aqui conteúdos para falar muito tempo. Mas o que é viver aos moldes do mundo, irmãos? O que é viver aos moldes do mundo? É aquilo, a agenda que o mundo nos der, que o sistema nos der, que a sociedade pagã, pecaminosa, distante de Deus, que não teme ao Senhor, o que esta agenda sair, o que tiver nessa agenda, a gente vai ter que obedecer essa agenda? Precisamos fazer, irmãos, reflexões profundas quanto a isso. Profundas. Não vamos citar aqui para não polemizar aqui o nosso conteúdo. Mas quantas coisas distante daquilo que é vontade de Deus. Na nossa sociedade brasileira, por exemplo, ultimamente, homens estão tomando decisões terríveis, mudando a ordem, mudando a razão daquilo que o Senhor próprio Deus, Ele criou e estabeleceu, maquiando o que é pecado como um comportamento, que nada pecado, é desobediência ao Deus eterno, e haverá pagamento, haverá cobrança, porque com Deus, irmãos, ninguém brinca. Ele é a autoridade sobre todas as coisas, porque Ele é criador de tudo e de todos, e nada está acima dEle. Era assim que os efésios viviam, e era assim que nós vivíamos. Era assim que era a nossa realidade passada. Eles viviam segundo o príncipe das potestades do ar, submetidos então a Satanás. E Satanás, irmão, não vem como um bicho feio, com um garfo, com um chifre, ou aquele negócio estrambólico, grotesco, não. A ação de Satanás é sutil, é bonito, é agradável aos olhos, é bem interessante, é joia, não tem problema não. E vai entrando e vai tomando espaço na nossa vida. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo fala do espírito que agora vivem os filhos da desobediência. Ou seja, ele está fazendo um comparativo. Olha, vocês viviam naquele tempo. Hoje mais não, mas vocês viviam naquele tempo. Viviam de fato no espírito daqueles onde os filhos da desobediência estão hoje lá. E ele faz essa comparação importante. Era naquele tempo, irmãos, que nós andávamos antes da fé, antes de Cristo intervir em nossas vidas. Viviam então segundo as inclinações da carne deles, da nossa carne. A gente vivia assim. Ou seja, aquilo que desse no coração de vontade, fazíamos. E que conselho terrível é. O que é que ele satisfaz? Não, o que me satisfaz é rasgar a roupa. Não rasga, fica à vontade, faça o que você quer. Que é isso, gente? Como é que se pode conceber? O apóstolo Paulo ele é categórico nas suas falas. Havia de fato uma inclinação de carne. E ai, nós ainda, mesmo salvos, precisamos estar vigilantes, porque a própria palavra de Deus diz: dentro de nós há uma guerra, o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Qual nós estamos nutrindo na nossa caminhada? Estamos nutrindo palavra de Deus, oração, comunhão com a igreja, sacramentos, olhando para a eternidade, olhando para a esperança vindoura, ou estamos nutrindo a nossa carne? Há um parâmetro aqui de se estabelecer dois caminhos. E meus irmãos, por conta desta condição caída, eles faziam e nós também fazíamos anteriormente a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E ainda bem que Deus sonda os nossos pensamentos, os nossos corações. Que antes que a palavra venha à boca, Ele já sabe de tudo. Não há de esconder. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Engana 1, 2, 3, 1 ano, 2, 3, depois estoura a bomba, acabou. Porque Deus é Deus sobre todas as coisas. Esta é a verdade, irmãos. Éramos filhos da ira.
como também os demais. E assim o apóstolo Paulo traz na sua lista tudo isso. A morte espiritual, irmãos, é uma condição que tem origem em Satanás. Não tem outra palavra, não. A palavra é essa. Ele foi o primeiro a cair. A sua influência enganosa contribuiu para a queda do homem lá no jardim. E tem atuado na vida de tantos. É um dos nossos inimigos. Depois dele aí tem a nossa própria inclinação carnal. E meus irmãos, observe, queridos, que o mundo em que nós vivemos, irmãos, jaz no maligno. E nós não podemos sair hoje daqui, irmãos, achando que o mundo é bom, que está tudo maravilhoso. Não, está tudo bem. Irmãos, não. É vigilância. É estar preocupados em servir ao Senhor de forma a agradá-lo. É tomar decisões de acordo com a vontade do Senhor, como salvos que somos, e não aos moldes do mundo. E observe, irmãos, que diante de tudo isso, hoje, Satanás governa muitos corações daqueles que estão presos no nécros, na morte, escravizado na sua influência, vivendo os prazeres de forma pecaminosa, vivendo um engano espiritual, que achando que no final das contas vai dar tudo certo e não vai. Não porque tem o purgatório, não porque vai ter uma condição, não porque todo caminho, Deus é amor e no fim vai dar tudo certo, num universalismo barato, horrível, que não se estabelece, não encontra base nas escrituras sagradas. Meu amigo que me escuta nesta noite, que ainda vive na condição lá de trás, hoje, a palavra do Senhor desperta o seu coração. A palavra de Deus desperta o seu coração nesta noite, para que você de fato possa observar na sua vinda aqui hoje, na sua visita a esta igreja. O Senhor lhe trouxe aqui para ouvir estas verdades. E estas verdades são verdades profundas, verdades incontestáveis que nos faz pensar. E hoje você tem uma grande oportunidade. Observe, irmãos, que em resumo, fica claro que todos os incrédulos são espiritualmente mortos e escravos. Escravos de quem? Do inimigo das nossas almas. Satanás, o qual ele no nosso tempo faz uso de todas as ferramentas possíveis para que o seu plano tenebroso, terrível e de decadência absoluta seja espalhado por toda a terra. Observe a internet. Satanás usa muito. Hoje a promiscuidade, a nudez, a traição, todo tipo de adjetivo que nós poderíamos aqui dizer. Tem coisas boas na internet? Tem, mas é um meio utilizado demais por Satanás. Sensualidade, exibição do corpo, de forma flagrante. Não é escondido não, irmãos. É de forma flagrante. Observe, irmãos, que quando a gente olha para a televisão não dá nem para assistir. Todos os meios de mídias estão infectados. Até as músicas denotam uma sarjeta podre nas letras, que resgata uma sexualidade barata, sem valor nenhum, sem comprometimento algum, com nada. Só fala do que não presta. E as pessoas exaltam como a coisa melhor do mundo, comendo o seu churrasquinho na beira da praia e está tudo beleza. Meus irmãos, revistas, a moda é uma das áreas mais utilizadas por Satanás que nós vivemos hoje. Basta você sair num dia de semana, dê uma voltinha na principal do Mangabeira aqui, que você vai ver o quanto de roupa, de todas as espécies, para exibir o corpo, a nudez, e eu vejo a hora o povo nem mais usar mais nada, porque já está além da normalidade. E o que é que a gente pode entender de tudo isso? Irmãos, as instituições acadêmicas, misericórdia, são celeiros para ensinar tudo quanto não presta. Tem um ensino acadêmico? Tem. Você sai com certificado, diplomazinho, um profissional que vai atuar na sua área, mas você tem que ter você que quer entrar e sair inteiro, leve uma peneira bem fininha,
para você peneirar, para cair somente o conteúdo que você precisa. Porque se você vacilar, Satanás lhe engole, transforma seu coração, pinta desgraças no coração, principalmente quando o curso é de humanas. Isso é uma verdade, é uma realidade nacional. E meus irmãos, que bom que os irmãos da igreja e que os crentes vão para a universidade, porque é lá que acontece o teste, para ver o que foi que se aprendeu na igreja até a hora de entrar lá. Porque não manda para a faculdade não, porque lá é isso e aquilo. Não, é bom ir, porque é lá onde a sua fé vai ser testada. É lá onde a gente vai ver o que é que vai resultar de todos os assédios para sexo, droga, bandeiras de classes, comunismo, que é pecaminoso, que não se encontra respaldo das escrituras, e tudo isso Satanás está por trás. E meus irmãos, eu não vou nem me gastar mais tempo nessa parte. E tudo isso para enganar pela lascívia, pela cobiça, pela ganância, na inversão dos valores. E meus irmãos, precisamos estar de olhos abertos. A frase filhos da ira, falada então no finalzinho do verso 3, revela, irmãos, que tínhamos de fato naquele outro tempo uma predisposição à ira, à malícia, à maldade. Filhos da ira porque viviam de fato como um nascedouro que se vem à existência banhado e arguído com tanta coisa ruim. Assim éramos nós. Mas é também verdade que nesse estado natural, como nascidos do pecado, vivíamos também debaixo da ira de Deus. Vivíamos sim. E assim, filhos da morte, filhos da perdição, filhos da desobediência. Queridos, diante de tanta notícia ruim, o apóstolo Paulo então, quer dizer, não notícias ruins, mas constatações do passado, que foi agora modificado quando então ele adentra no verso 4 até o verso 10. Porque aí ele começa o verso 4 dizendo, mas Deus, e este mas é extraordinário. Quantos aqui poderia testemunhar de momentos difíceis, de tristeza na alma? Mas Deus, mas, portanto, todavia, esse mas, quando é mas Deus, transforma alegria, aliás, tristeza em alegria, choro em riso, transforma cruz em vida, transforma o que estava perdido no que foi encontrado. Ele nos buscou, irmãos, ele nos encontrou, mas Deus, e esse mas Deus, irmãos, forma de fato uma transição com significado maravilhoso, eloquente e estimulante, de uma forma tão grandiosa que em toda a literatura bíblica, em que encontramos mais Deus, é de fato uma mudança radical de uma condição anterior para uma condição posterior por conta de Deus. Porque Ele é um Deus que intervém, é um Deus que adentra, é um Deus que vai lá e muda a realidade daquilo que estava fora para dentro dos seus propósitos estabelecidos. Assim, meus irmãos, indicam de forma muito clara estas duas palavras, mas Deus, indicam então que uma mudança estupenda aconteceu e uma trasladação, ou seja, uma modificação de lugar, de ruína e do desespero, do vale da morte para deleites inexprimíveis do reino do Filho do seu amado. E assim foi com nós. Mas Deus, quando entrou na nossa vida, Ele fez novas todas as coisas. E esse mais Deus, irmãos, é exatamente aquilo que o apóstolo toma para si nesta expressão tão maravilhosa. Imaginemos, irmãos, que o que aconteceu com aqueles irmãos lá em Efésios aconteceu conosco um dia. Por quais razões? Quais razões? E para a gente adiantar aqui, queridos, listamos então o que é que ele vai dizer diante do verso 4, verso 5, verso 6. E ele fala, mas Deus, e aí começa, primeira coisa, sendo rico em misericórdia. Irmãos, louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor.
Louvado seja Deus, porque são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos destruídos. É pela misericórdia dele. E que se renova a cada manhã. Eu confesso aos irmãos que é uma passagem que eu me lembro todo dia, porque quando eu acordo às 6 horas, que eu afasto a cortina e eu vejo o sol raiando, as misericórdias do Senhor se renovaram. Precisamos, irmãos, fazer estas reflexões. É a misericórdia dele que tem nos guardado. É a misericórdia dele que tem nos mantido de pé, firmes na caminhada. É a misericórdia dele que nos trouxe até hoje aqui para adorar ele. É a misericórdia de Deus que provê na nossa casa o alimento que não deixa faltar. A alegria de cantar para ele, de adorar a ele. É a misericórdia de Deus que nos protege. Mesmo nas nossas falhas, a misericórdia dele nos toma, nos resgata, vai lá e nos traz de volta. Queridos irmãos, essa misericórdia de Deus é tremenda. Mas também o apóstolo Paulo continua dizendo, por causa do seu grande amor que nos amou. Irmãos, a gente não amou primeiro ele não. Foi ele que nos amou primeiro. Foi ele que demonstrou, que expressou um grande amor, sendo nós imerecidos. Queridos irmãos, prestem atenção naquilo que aconteceu na sua vida, naquilo que aconteceu nas nossas vidas, e que tem acontecido na vida de tantos que têm ouvido esta mensagem, e Deus tem derramado fé no coração, e tem alcançado graciosamente e salvificamente para uma nova sociedade cristã. Amados irmãos, observe que logo um pouquinho mais adiante, ele volta a dizer, estávamos mortos em nossas transgressões, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Observe, ele nos deu vida. Ele repete o que ele disse no verso 1. Observe, o verso 1 ele já começa dizendo, ele nos deu vida. Mas no verso 5 ele repete, ele vos deu vida. E há uma regra hermenêutica que quando em um bloco de textos, de versos bíblicos, o autor repete uma expressão, ele está querendo chamar a atenção do ouvinte. É uma regra hermenêutica. Na hora que a gente lê que há uma repetição, é porque o autor está querendo destacar isso aqui. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou em Cristo Jesus, irmãos. E meus queridos, e tudo isso foi sola gratia. Foi pela graça. Assim está no verso 5. Pela graça vocês são salvos. Observe, irmãos, que Paulo, o antigo provocador de cristãos, o odiador de Jesus, perseguidor, ele entendeu claramente que ser salvo não tem nada a ver com merecimento, porque ele mesmo não merecia. Ele mesmo não tinha merecimento algum, mas naquele caminho para Damasco, a presença do Senhor Jesus interrompeu a sua viagem. E a resposta a Ananias foi, ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, se diante destas verdades, nós não nos prostrarmos diante do Senhor, e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu não mereço, eu não merecia nada, mas o teu grande amor, a tua misericórdia, a tua graça, foi derramada sobre a minha vida. E se você hoje está aqui, quem sabe hoje não é o dia em que essa graça será derramada no teu coração também. Observe, meu irmão, Deus salva somente pela graça, não é por mérito algum. Deus fez abundantemente tudo pela salvação dos seus filhos adotivos, que somos nós. Ele nos enxertou nesta adoção. E queridos, enviando o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, e nos deu o dom da fé, porque a fé é um dom que recebemos pela graça de Deus. Observe, irmãos, que no verso 7, Paulo então escreveu assim, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.
Paulo então volta, irmãos, para terminar de explicar o que foi que Deus fez pela nossa salvação. Ele nos salvou, Ele nos designou para esta salvação, para que pudéssemos, e que pudessem então os efésios demonstrar as riquezas desta graça de forma inesperável, uma graça tão grandiosa, de bondade para com o seu povo. E na verdade, irmãos, o seu povo é esse público designado para receber esta tão grande graça, essa graça maravilhosa, e que podemos assim glorificá-lo por isso, por todos os dias da nossa vida. E encontramos, irmãos, no verso 7, um toque escatológico do apóstolo Paulo, apontando então esta grandeza deste milagre da graça transformadora como assunto para as gerações que vêm, para a eternidade. Eu até imagino, como alguns comentaristas que nós lemos, que um dos assuntos que no céu será a maior pauta, conjecturando, né? Acredito que o pensamento deles é que quando nós chegarmos lá, nós vamos ter consciência que milagre grande foi o Senhor nos salvar. Que milagre foi esta graça transformadora. E meus irmãos, no verso 8, os 3 versos seguintes, finais, apresentam o plano de salvação. Talvez, irmãos, de uma maneira simples e clara, que nós podemos, das mais simples, encontrar nas Escrituras Sagradas. Pois vai falar de 3 coisas importantes. Fala da fé, e que não é pelas obras. E aí, fechamos essa primeira perícope, esse primeiro bloco de versos nesta noite. E meus irmãos, a partir do verso 8, então, ele diz: porque pela graça vocês são salvos. Queridos, ele já tinha falado isso no verso 5. Novamente ele repete: pela graça sois salvos. É pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. Mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para ninguém bater no peito. Eu sou salvo porque eu fiz muito. Opa! E aí, meus irmãos, porque é pela graça. Tudo começa, irmãos, com a graça de Deus. É dele a iniciativa de providenciá-la. Deus teve a iniciativa de todas as coisas. A salvação é dada àqueles que não merecem nada. E isso com base na pessoa do Senhor Jesus e na obra feita por Ele. Quem a possui sabe no coração, o Espírito Santo confirma em nosso coração a alegria de ser crente em Jesus Cristo. E é uma alegria que quem não tem também sabe, porque escuta as verdades sagradas e nada acontece. Entra por um ouvido, sai pelo outro. É muito bonito, mas eu não quero para mim não. Já ouvi muito isso. Ah, não, eu sei que é a verdade de Deus, mas um dia, quem sabe, né? Eu estou muito jovem, deixa eu curtir mais a minha vida. Quem sabe lá na frente, de repente a gente pensa nisso, quando eu estiver velho. E aí às vezes nem dá tempo, e às vezes nem acontece. Mas observe, irmãos, há uma graça em Cristo Jesus, salvífica, derramada sobre nós. Isto é por meio da fé. A fé é a maneira como nós reconhecemos a dada vida, a vida eterna, mediante esta fé. Ter fé, irmãos, neste caso, significa assumir o lugar de pecador. É quando nós assumimos: eu sou de fato pecador, caído, quebrado, arrasado. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu não sou bom em nada. Isso é uma evidência de fé, de reconhecimento da nossa condição, diante da condição do eterno. E assim, queridos, esta fé, que apresenta-se desta forma, nestas convicções tão profundas, nos faz receber o Senhor Jesus como única esperança de vida eterna, porque só Ele é quem é o Salvador. A verdadeira fé, irmãos, que salva, se manifesta quando nós nos entregamos completamente ao Senhor Jesus, dizendo: eu não sou merecedor de nada, eu não tenho condições de chegar diante de Deus e ser merecedor da vida eterna. Mas eu sei que em Jesus eu haverei
de ser alcançado graciosamente. Quando estas convicções elas se firmam no coração, é uma evidência clara de uma fé verdadeira. Não é a fé de pensamento positivo. Vamos fazer uma corrente de pensamento positivo que as coisas vão acontecer. Não acontece nada. Fé não é isso. Fé é um dom de Deus. Fé é um dom que Deus é quem dá. Não é fabricado no coração humano. Assim diz a palavra de Deus. No entanto, irmãos, a fé não vem de nós. A fé de fato é uma dádiva, é um presente incondicional do próprio Deus. E tudo isso, irmãos, dentro desta realidade de salvação, não vem pelas obras. Não vem pelas obras. Ninguém pode obtê-la por atos que pareçam ou que são de fato meritórios. E queridos, confirmação apenas de lábios, não. Eu creio em Deus. Se não é de coração, se não tem reverberações na vida, não vale de nada, é só palavras. É como o Senhor Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Isso não vai levar a nada. Resultado zero. Nada. Não é pelo batismo. Não. Não é. Não é ser membro de uma igreja apenas. Não é ser frequente em uma igreja. Frequentar, vir todo domingo, achar bonito, gostar. Tá, eita, que maravilha, é bom. Não. Não é participar da ceia, irmãos. Não é tentar guardar os 10 mandamentos. Que não, se eu cumprir os 10 mandamentos vai dar tudo certo. Lembra do jovem rico? Senhor, eu tenho feito tudo. Aí o Senhor Jesus, que conhece o coração humano, diz: então faça o seguinte: vou tocar no teu ídolo. Pega teus troços, vende, dá para os pobres, aí tu vem e me segue. E o jovem baixou a cabeça e saiu. Porque não é pelas obras. Não é. Observar o Sermão do Monte, que é tão maravilhoso, não é isso. Dar oferta de caridade, não é isso que vai lhe dar salvação. Cesta básica é importante para quem tem fome, precisa. Cesta básica nunca foi evangelho. Cesta básica nunca transformou a vida do pecador. Cesta básica não é matar a fome do povo. Não é graça salvadora. Não é fé. É um ato de bondade. É um ato de caridade. E devemos fazer, e fazemos isso. O Vinho de Sertão está aí para constatar. O nosso caminhãozinho aqui vai carregadíssimo de comida, roupa, calçado, assistência odontológica. Não é assim que funciona? Assistência nutricional, assistência fisioterápica, tudo, enfim, um monte de assistência. É importante que aconteça, mas isso não é evangelho. Isso não é graça de Deus, derramada salvificamente. Meus irmãos, quantos têm achado que por ser um bom vizinho e por pagar as suas contas em dia é merecedor de alguma coisa? Levar uma vida moralmente respeitável, isso aí qualquer pessoa pode fazer. Não é por essas obras. Resumindo, irmãos, não saímos do nosso estado de morte espiritual e passamos a crer na palavra de Deus pelos nossos próprios esforços. Não foi. Não é pelos nossos próprios esforços. Cadáveres mortos não podem se levantar. Em vez disso, a fé que recebemos foi um dom de Deus, portanto foi graça. Portanto foi graça, foi pela graça. E assim, queridos, no momento em que uma pessoa nasce de novo, sai automaticamente do reino das trevas e é transportado para o reino do Filho do amor do próprio Deus, o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, isto é tremendo, irmãos, e viver isso é algo inexplicável. E nós precisamos sair hoje daqui certos do que Deus já fez, orando por aqueles que ainda não foram alcançados e sermos instrumento nas mãos do Senhor para ser boca na evangelização, aonde quer que o Senhor nos leve. Utilizemos, irmãos, nossas redes sociais para fins de glorificar ao Senhor e não apenas curtir as coisas e achar graça em tudo que a gente vê. Observe, irmãos, e para finalizar a nossa exposição dos versos, no verso 10, somos salvos para as boas obras. E queridos, como vai ser importante a gente falar sobre este verso aqui. Observe, irmãos,
Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quais são estas obras? Quais são? Quais são essas obras que o Senhor já determinou? Ele já falou para que nós andássemos nela. Quais são essas obras? Precisamos olhar para o texto, irmãos, e encontrar este significado tão importante. Porque muitos olham esse texto e dizem, não, agora, bom, eu sou salvo, eu vou agora fazer as boas obras. Quais são as boas obras? Fazer caridade para as pessoas. Somente. Mas o Senhor não já determinou que nós andássemos nela? Qual é então as obras? Que obras são essas que nós devemos andar nelas? Para concluir, nós temos, irmãos, de fato, em Efésios capítulo 2, verso do 1 ao 10, o livro todo de Efésios em miniatura. Está tudo aqui resumido. Ele comprimiu nesses 10 versos aqui o todo da carta. A partir de domingo a gente vai agora detalhar. A gente vai agora entrar nos detalhes. Vamos agora... Agora a gente vai degustar nos detalhes, né, degustar espiritualmente, nesses detalhes do que a gente viu hoje aqui nesta abertura do capítulo 2. E assim, queridos, Paulo nos informou aqui coisas importantes. A condição desesperada e desamparada em que vivemos, mortos em nossos pecados. E nos levou, quão maravilhosa e verdadeiramente esta graça, que embora estivéssemos mortos, Deus nos vivificou. Ele foi lá, esse defunto chamado Ivan, eu vou ter misericórdia desse perdido e vou dar vida a ele. Assim foi com cada um de vocês aqui. E aí eu devo tudo a ele. Eu devo tudo. Eu estava morto. O que é que você acha de alguém que ia morrer? Aliás, que estava morto, e alguém que chegou e disse, você não vai morrer não, eu vou dar vida para você de volta. Aliás, eu vou lhe dar uma nova vida. E agora é eterna. Não é uma vidinha michuruca, não. É uma vida eterna, em comunhão comigo. Imagine o que Deus fez conosco. Observe, irmãos. E mostrou qual então será esse resultado, tendo sido cada um de nós aqui os salvos somente pela graça de Deus, e sendo agora eternamente gratos, com corações cheios de amor, devemos, irmãos, continuar vivendo todas as consequências desta salvação, deste amor, desta graça. Por isso nós não podemos cessar de cantar a esse Deus, de louvar a esse Deus, de dizer não para as ofertas do pecado, e dizer sim para o que Deus diz sim, e dizer não para o que Deus diz não. Porque é melhor o sim de Deus e é melhor o não de Deus do que o meu sim e o meu não. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele é o que sabe o que é melhor para mim e para você. Mas a gente é tão orgulhoso. Há momentos que o orgulho bate na telha e a gente fica em dúvida. Não fiquemos em dúvida. Precisamos nos negar a nós mesmos, irmãos. Tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Aí vai dar tudo certo. No fim de tudo, o nome dEle é exaltado e é glorificado. Observe, irmãos, que surge então a pergunta sobre as obras. Quais são as obras que o Senhor quer de mim então? Quer de nós que aqui estamos hoje? Paulo então lhe responde: são boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E quais são? E meus irmãos, de forma surpreendente, são coisas tão simples, mas às vezes difíceis de fazer. Primeiro, confessar e abandonar o pecado, tão logo nos conscientizarmos desta gravidade e voltar para os pés do Senhor. Primeira coisa. Segunda obra que nós devemos andar nela: dedicar a Ele de forma contínua e incondicional. Dedicar a nossa vida a Ele. Ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, nas nossas relações,
no nosso casamento, na criação dos filhos, nos negócios, na dependência dele, nos planos que a gente tem, e olhar para o texto que diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e fica tranquilo que o restante pois será acrescentado. Aí a gente quer fazer diferente. Eu vou buscar primeiro os meus objetivos, aquilo que eu gosto, que eu quero, e vai dar tudo certo. E aí dá errado. O que é que nós poderíamos destacar, irmãos, como obras a andar nela? Estudar a palavra a fim de discernir a vontade de Deus, a vontade que Ele quer para cada um de nós. Passar um tempo de oração diário, um tempo de oração, irmãos. Hoje pela manhã eu estava ministrando sobre missões lá na Igreja Batista da Torre. Hoje pela manhã. E uma das coisas que o Senhor Jesus deu como maior exemplo foi uma vida de oração. Jesus, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, nascido da barriga de Maria por uma intervenção do Espírito Santo, o Salvador das nossas vidas, o nosso Redentor, se preparava para fazer missões, para pregar nas sinagogas em toda a Galiléia. A primeira coisa que ele fazia era acordar de madrugada para orar. E Pedro chegou lá: Senhor, o Senhor está aqui, a multidão está lotada lá. Ele disse: eu não tenho nada a ver com isso não, eu vim para pregar o Evangelho. Eu tenho uma mensagem para pregar. E a gente tem nossas questões pessoais, a gente nunca ora, ou raramente ora, porque tudo é decidido no nosso próprio braço, sem perguntar a Deus, sem depender dele. Observe, irmãos, devemos, irmãos, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para servir a Ele com toda a nossa intensidade. Isso é uma grande obra. E por fim, irmãos, cultivar a nossa comunhão com a igreja. Ame a sua igreja. Ame a igreja do Senhor. Dedique-se a ela. Entenda que a igreja, eu não estou falando da instituição humana, CNPJ, não. Eu estou falando do povo que vai ser arrebatado naquele dia em que o céu vai se abrir e o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Observe, irmãos, você que hoje nos ouve, que está ainda na condição de não viver na realidade da salvação em Cristo, esta palavra é para você também. Esta palavra é para o seu coração. Somente em Jesus Cristo há salvação. Ele não precisa de você para nada, nem de mim para nada. Ele é Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas, independente de qualquer coisa. Nós é que precisamos dele. Eu careço de Jesus, preciso dele, da sua orientação. Preciso andar nestas obras aqui. Esse apelo evangelístico, sabe, desprovido de Bíblia, deu uma chance para Jesus. Jesus precisa de chance? Jesus é o Senhor de todas as coisas. Qual é a chance que eu tenho que dar para Jesus? Chance nenhuma. Onde ele quiser entrar, ele entra. Porta fechada, ele abre. Corrente, ele quebra a corrente. O problema é o quê? Ele mata, ele faz viver. Os objetivos do Senhor Jesus, os propósitos dele, são santos. E ele é poderoso e soberano sobre todas as coisas. E ponto final. Observe, irmãos, que nós estamos servindo a este Senhor que nos amou de forma tão grandiosa, nos deu a salvação. E nós precisamos nos alegrar por isso, de entender que aquele que está entronizado nas alturas, no céu, está cuidando nos mínimos detalhes da minha vida e da sua. Assim é, assim está na palavra. É sempre Ele, do começo ao fim. É Ele no início, é Ele no meio e é Ele no fim de tudo. Ele pode hoje derramar graça sobre a sua vida, como fez na vida de muitos aqui. Ele pode hoje fazer isso. E se você percebe que depois destas verdades bíblicas o seu coração foi tocado profundamente
lhe aconselho ainda hoje, renda-se ao Senhor e viva daqui para frente uma nova realidade de vida no Senhor, para uma vida eterna com Ele, eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe nesta noite, irmãos. Fiquemos de pé.